sou a professora Verônica e hoje eu estou aqui para falarmos sobre o componente educação física. Alguns de vocês devem estar perguntando, mas educação física cai na avaliação do Enem? Pois eu digo para vocês que sim. Desde da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2009 até 2019, caíram questões referentes ao componente educação física. Vou trazer aqui para vocês exemplos de quantas questões vem caindo ao longo do Exame Nacional do Ensino Médio de Educação Física. Aí nós temos aqui a primeira prova ali que foi em 2009, que nós tivemos 3 aplicações e caíram 6 questões, Então, dentro dessas 3 aplicações, 2 em cada prova. Em 2018, 2 aplicações e 5 questões. Em 2019, que foi o ano passado, nós tivemos 2 aplicações e 6 questões. Então, resumindo aqui, nós temos a variação ali de 3 a 2 questões do componente educação física dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, só para que vocês fiquem cientes que sim, a educação física cai sim no Exame Nacional do Ensino Médio. Dentro de qual área, E aí a gente entra aqui. A educação física, ela está dentro da área de linguagem, Códigos e suas tecnologias. Então, vocês vão ver na aplicação, nas aplicações anteriores, nas questões, lá dentro da área de linguagem, algumas questões relacionadas ao componente educação física. Então, você aí que vai prestar o Enem este ano ou o ano que vem, já esteja preparado, então, para estudar e conhecer um pouquinho desse componente educação física. E aí, nós aqui remetendo ao slide, nós temos aqui a educação física, sim, ela está na área da linguagem. Por quê? Porque a linguagem é um sistema de signos ou símbolos, usado na transmissão de uma mensagem. Então, a linguagem, ela traz uma mensagem, seja dentro da capacidade de comunicação de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos, informações. E aí nós temos a linguagem verbal e não verbal. Então, do que a educação física trata dentro da área da linguagem, A educação física, ela trata de compreender e rever a linguagem corporal, dentro da sua relevância social e da formulação de identidade. Então, a educação física, ela é vista numa relevância social, como ela se encontra em determinadas práticas corporais, nas questões sociais e nas questões cultural. Então, a educação física, aí a gente prossegue, da atividade física à cultura corporal de movimento. Por que eu trouxe essa entonação aqui? Da atividade física à cultura corporal de movimento. Porque antes, há muito tempo atrás, antes mesmo da década de 80, a educação física, ela era vista como uma atividade física permeada pela performance, pela busca de rendimento. Hoje, ela não é mais vista dessa forma, Então, há algum tempo atrás, o professor de educação física, ele vinha nas aulas, ele trazia a bola aos alunos no intuito, de trazer uma boa performance para esses alunos e trazer também esse aluno como um aluno atleta na escola. Hoje, a educação física, ela não é mais vista dessa forma, A educação física, ela trata, da capacidade do aluno, interpretar os movimentos corporais. E aí, a gente traz aí a cultura corporal de movimento. Então, vamos lá. O entendimento de conteúdo em educação física foi marcado até recentemente, meados da década de 1980, pela ideia de atividade, no caso de uma atividade física. A aptidão física foi por muito tempo o critério fundamental não só para a seleção dos conteúdos e para sua organização sequencial, como também para a realização
da avaliação. Então, a educação física, né, há muito tempo atrás, ela era vista, né, como uma organização da aptidão física, no qual o professor avaliava, né, a aptidão física desse aluno, ou seja, a sua performance enquanto motor, como é que ele executava os fundamentos do esporte. Por exemplo, eu mesmo sou dessa época aí, da educação física, vista como performance, como o aluno atleta da escola. Eu sempre tive boa habilidade em algumas modalidades esportivas. Então, eu fui uma aluna atleta da escola lá da educação básica, no qual eu estudava. Mas eu tinha muitos amigos que não tinham habilidade em algumas modalidades esportivas que o meu professor propusera ali para aquela aula. Então, muitas das vezes, esses alunos ficavam excluídos, né? Acabava não praticando as práticas corporais trazidas ali pelo professor. E aí, o que nós temos aqui, né? Muitas das vezes também eu lembro na minha avaliação, por exemplo, que o professor, ele cobrava lá se eu conseguia acertar a cesta, né? Se eu conseguia fazer o saque, passar a bola para o outro lado de forma exemplar, né? Se fosse por cima, eu teria que conseguir da técnica no qual ele tinha ensinado. Então, essa era a educação física de antes. E aí nós temos aqui, hoje, como ela é vista, né? Como eu já disse para vocês, a partir da cultura corporal de movimento. Então você, né, aluno, que vai fazer o Enem, se você já entendeu a educação física, né, ela vista como uma reflexão do corpo, né, dentro da sociedade, na natureza e dentro da cultura, né? E essa cultura no qual você está inserido, você vai conseguir entender aí os conteúdos trazidos ali dentro do Enem sobre a educação física, porque hoje ela está dentro desse movimento da linguagem corporal. E passa-se agora a entender a função da disciplina Educação Física como a de introduzir os alunos no universo da cultura corporal de movimento. Então, nós vemos hoje a educação física como um corpo, o objeto de estudo da educação física como um corpo em movimento em uma determinada cultura, né? Ou seja, na cultura na qual ele está inserido. E isso faz também com que a gente também aprenda outras práticas corporais de outros povos, de outras culturas. Até mesmo, né? Para a gente saber quais são os valores, né, dessas práticas corporais em determinados povos e culturas, para que a gente possa entender e aí a gente possa fazer uma avaliação de respeito, uma avaliação positiva dessas práticas corporais aí de outros povos. Nós temos, por exemplo, algumas práticas corporais que a gente pratica ao longo, né, das aulas de educação física ou fora das aulas de educação física dos povos indígenas, né? E aí muitas das vezes a gente está fazendo essas práticas corporais e não sabemos ali que essas práticas, né, são pertencentes aos povos indígenas. E é muito importante que a gente conheça também todas essas práticas corporais de outras culturas ali, para a gente saber olhar essa cultura sobre o olhar deles, não sobre a nossa cultura, né? Porque aí, se a gente olha essas práticas corporais sobre o nosso valores, né, sobre os nossos valores, a gente muitas das vezes, né, não vai respeitar, ou muitas das vezes a gente vai colocar alguns estigmas, alguns critérios negativos, né, a essas práticas corporais, haja vista que a gente ainda não compreendeu elas no contexto daquela cultura. E aí eu trouxe aqui uma imagem, né? Esse corpo aqui, enquanto cultura corporal de movimento, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ele avalia a capacidade de vocês, alunos, interpretar o corpo, né? O corpo em determinadas culturas, o corpo em movimento, né? Como prática, dentro das práticas corporais. E aí nós temos aqui, nesse slide,
O corpo e suas práticas expressam a sociedade no qual inserimos. Um grupo de crianças brincando e vocês já identificaram qual é a modalidade esportiva que eles estão praticando. Sim, é o voleibol, vocês acertaram. E se vocês observarem aqui também, vocês vão estar vendo que os meninos estão com uma vestimenta diferente das quais nós usamos, né, da nossa cultura. Essa foto aqui é da cidade de Cabul, que fica no Afeganistão. E nós vemos também que são todos meninos, né? Então a gente já dá para fazer uma leitura, né, sobre essa imagem aqui, uma leitura crítica e reflexiva também, né? E aí quando a gente coloca a questão crítica, por exemplo, a gente pode observar que não tem meninas aqui. Como é que esse país, essa cultura, vê o papel da mulher dentro das modalidades esportivas? Isso é importante a gente saber. Quais são os valores, né? Que para nós somos diferentes, né? Hoje, atualmente, a gente vê, né, quando a gente vê que as mulheres são proibidas de praticar alguma modalidade esportiva, por exemplo, como o voleibol, que já faz parte, né, da nossa cultura, as mulheres estão inseridas dentro dessas modalidades, a gente vê com um olhar que nos choca, né? E naquela cultura, né, ali dentro do Oriente, dentro do Afeganistão, possa não chocar como choca a gente. E aí a gente começa a ter um olhar negativo sobre o nosso olhar, né, sobre os nossos valores. Na nossa concepção é incabível. Mas se a gente for olhar também, por exemplo, nós mulheres, há 40 anos atrás, a gente era proibida de jogar o futebol. E isso é recentemente, não faz tanto tempo. E aí eu vou contar uma história para vocês também. Né? Lá na década de 80, quando eu fazia o ensino fundamental, por exemplo, nas minhas aulas de educação física, eu não tinha futsal. Lá era dividida a educação física para meninos e para as meninas. Existia o sexismo, né? Então, as meninas não jogavam futsal. Não porque a gente não sabia, não porque a gente não tinha habilidade, mas nós éramos vistas como meninas frágeis, né? E que o futebol e o futsal era uma prática esportiva só para meninos, né? Então, as meninas que se atreviam a jogar o futsal, muitas das vezes, ela era vista como meninos, né? Ah, aquela menina, o corpo dela está se transformando como menino. Olha, aquela menina lá, eu acho que ela está virando homem. Então, esse era o olhar que as pessoas, que a sociedade tinha das meninas jogando alguma modalidade esportiva como o futebol. Né? Então, as meninas, dentro das aulas de educação física, só podiam jogar voleibol, basquetebol. Hoje eu tenho muita habilidade com as mãos, mas eu tenho uma péssima habilidade com os pés. Porque o futsal não fazia, o futebol não fazia parte, né, da minha vivência dentro das aulas de educação física. E hoje, como professor de educação física, né, muitas vezes eu jogava com os meus alunos, eu passava vergonha. Porque eles ficavam, né, abismados. Como é que você, professor, não sabe jogar o futsal? Né? Porque o futsal hoje é a identidade do nosso país. Né? Todo mundo sabe sobre o futebol. Às vezes não saibam jogar, mas saibam a importância que tem essa modalidade esportiva dentro do nosso país. E aí nós temos aqui a culturalização do objeto. Como é que é visto essas práticas corporais dentro dessa cultura? E isso é importante a gente ver também essas questões sociais e culturais dentro das aulas de educação física. Então, educação física é sinônimo de esporte ou jogar bola? Como eu disse para vocês, hoje não. Né? A cultura corporal de movimento ela vai trazer várias práticas corporais, como os jogos, as brincadeiras, as lutas, as danças, as práticas corporais de aventura, né? Os esportes também, a ginástica, a corporeidade, né? A relação de saúde, de qualidade de vida. Então, todas essas práticas que hoje são vistas como conteúdo fazem parte da educação física. Então, hoje a educação física ela não pode ser mais vista como só o jogar
bola. E aí nós vamos ver aqui sobre o esporte, né? Então, o conteúdo dessa aula é sobre o esporte, né? A gente vai estar vendo sobre essa unidade temática. Vamos ver aí sobre o futebol, né? Nem preciso ficar falando muito, né, sobre essa modalidade esportiva, né, futebol. Porque o futebol é a identidade do nosso país, né? Se a gente fala como produção de identidade, as crianças, por exemplo, quando já nascem, né, a grande maioria, eu diria 90%, né, dessas crianças já ganham uma chuteira, já ganham uma camiseta de um time, né, dos quais os pais fazem parte, torcem. Dificilmente você vê na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente vê alguém, por exemplo, dar uma raquete de tênis, só quem é muito ligado a essa modalidade esportiva. E quando a gente vê, por exemplo, um bebê recebendo uma raquete ou uma bolinha de tênis ou uma camiseta de um jogador, né, voltado a essa modalidade esportiva que é o tênis, muitos se assustam, falam, nossa, mas por quê? Por que você não dá uma camiseta de tal time, do Brasil, né? Então, por quê? Porque o futebol ele é de suma importância para nós, tanto que ele é vista tanto como uma identidade do nosso país. Então, o Brasil é considerado o país do futebol, que faz parte das brincadeiras das meninas e dos meninos, seja dentro das aulas de educação física ou seja fora das aulas de educação física. Em qualquer região do país, né, o futebol é um dos esportes mais populares do mundo e é praticado em centenas de países. No Brasil, essa paixão é muito grande, já que nosso país tem uma grande tradição no esporte, sendo recordista de títulos na Copa do Mundo, 5 ao todo. Então, o nosso país é que tem maior quantidade de títulos, né, dentro do futebol na Copa do Mundo. E aí nós temos, ela é vista como competição disputada a cada 4 anos, com as melhores seleções de futebol dos 5 continentes do planeta. Mas não somente a hegemonia brasileira pode servir para explicar a paixão do povo brasileiro pelo esporte, pois mesmo antes de conquistar o tricampeonato na Copa de 1970, o futebol já era uma grande paixão. Então, o futebol, antes mesmo, né, dele se tornar o tricampeão com o maior número de títulos, né, que foi em 1970, que o Brasil foi campeão 3 vezes e tem o maior número de títulos como é hoje, o futebol ele já era visto, né, como uma grande paixão aí por nós brasileiros. Então, e apesar de o país ter tradição em outras modalidades esportivas, como por exemplo, né, o voleibol, muitos meninos e meninas têm o sonho de serem jogadores profissionais de futebol, pois estão vendo por meio da mídia que esse esporte muitas vezes traz sucesso acompanhado de dinheiro e fama. Muitos de vocês sabem quem são os jogadores de futebol famosos, quantos eles ganham, né, de salário, quanto o clube pagou por eles, se fazem propaganda de algum produto. Porém, vamos refletir. Será que todos os jogadores profissionais de futebol ganham fortunas e são famosos ou apenas alguns poucos? Isso é muito importante. Se a gente for, eu enquanto professor de educação física, né, geralmente eu chego nas salas de aula e pergunto quais são os seus projetos de vida. Eu diria para vocês que 70% das crianças e dos adolescentes dizem que querem ser jogador de futebol. Quer ser jogador porque essas crianças e esses adolescentes ainda veem como essa modalidade esportiva pode garantir, né, um status de ser famoso, né, e também um status financeiro, social, melhor do que as condições que ele tem hoje. E isso é visto em qualquer classe, né, social. Todas as crianças e adolescentes de qualquer classe, né, uma grande porcentagem querem ser jogadores de futebol. E será que todos conseguem chegar a ser um grande jogador, né, de futebol, ganhar essas fortunas que muitos jogadores que a gente já vê, né? Será que eles conseguem chegar a algum clube, né, de status?
Não, muito pouco. E isso é fundamental que os professores de educação física abordem isso dentro das aulas, né, de educação física. Então vamos lá. Pois bem, os que jogam em grandes clubes é que recebem bons salários, enquanto a grande maioria recebe pouco. Muitas vezes se afastando da família em busca do sonho e passando por sérias dificuldades, sem conseguir chegar à meta, mesmo sendo um craque de bola. Então, muitas das vezes, né, esses adolescentes, esses jovens, eles mesmo sendo craque, né, na bola, jogam super bem, não conseguem chegar aí a grandes clubes. E o que é pior? Muitos acabam deixando os estudos e mais tarde vão se dar conta de que a realidade é bem diferente. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões de filmes, né, para vocês assistirem. Depois vocês vão ter acesso a esses slides e aí vocês vão estar aí pegando esses links e assistindo, que vão retratar muito bem aí sobre como o esporte, o futebol, ele é visto no contexto da nossa sociedade e de mundo. Então aqui, esse próximo slide, a gente vai começar com algumas questões que caíram aí no Enem, né, ao longo aí da aplicação dessas avaliações. Nós temos aqui o Enem de 2017, né, na área de linguagem, caiu uma questão aqui sobre ascensão social no meio do esporte, né, por meio do esporte. Então, nós vamos ver aí. A questão, né, da ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário, caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-a cada vez mais popular. Acontece que esses jovens sonham com a fama e dinheiro, enxergando no futebol um único caminho possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada, em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. Então, é visto, né, na nossa sociedade uma grande quantidade de alunos, né, de crianças, de jovens, abandonando a escola para conseguir realizar o seu sonho. Muitas das vezes as crianças saem lá do interior, é mandado para as grandes capitais, né? E aí acaba uma grande porcentagem, porque eu tive muitos alunos que saíram, né, do interior, foram para as capitais em algum clube e não conseguiram ficar nem 15 dias, porque a realidade do dia a dia dessas crianças, né, que ainda não tem uma ascensão social, ela não eles chegam lá achando, né, que vão ser vistos como esses profissionais que já estão jogando há muito tempo no clube, e aí eles chegam lá a ver a realidade que é totalmente diferente daquilo que eles achavam. É importante dizer aqui que se o seu projeto de vida, né, dessas crianças, de vocês jovens, já ser jogador de futebol, e aí muitas das vezes vocês vendo isso, então quer dizer que eu tenho que desistir do meu sonho? Não, né? A gente tem que lutar pelos nossos sonhos, sim. Só que a gente tem que ter consciência de que não é todo mundo que consegue ter essa ascensão social, que por isso a gente não deve abandonar os estudos, a escola, né, de adquirir conhecimento. Porque o conhecimento também vai ser importante para você se um dia você se tornar um grande jogador de futebol. E aí, dando continuidade à questão, né? O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm de percorrer caso não seja selecionado. Esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação
fora e além do futebol. Então, aí a pergunta, né? Qual que é a questão dessa pergunta aqui, né? A abordagem. Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens, né, depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o texto critica o A. Né? Então, qual é a crítica do texto? A. Despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar a miséria? Será que é essa a grande crítica, né, do despreparo dos jogadores para ajudar a sua família a superar a miséria? Eu acho que não. Né? Não é isso que o texto aqui ele coloca em prática, porque às vezes, né, esses alunos, esses jovens até têm, e esses jogadores até têm preparo, né, mas não conseguem chegar ali à ascensão. Letra B. Garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol, ele garante isso, né, que o estudante, o jovem, né, ao se propor seguir essa carreira, ele vai conseguir essa ascensão social? Não. Isso já demonstra que não pode ser a letra B. Letra C. Falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver do futebol. A gente tem uns clubes que têm bastante investimento, mas eles investem em jogadores que já estão no quê? Na Série A, né, na Série B. Para os atletas, né, os adolescentes que estão iniciando, não existe políticas públicas, investimento, né, para esses jovens que estão iniciando. Então, no texto, né, ele não se refere a essa falta de investimento. Então, não pode ser a letra C. Letra D. Investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e desilusão profissional no esporte. Então, há um investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar? Não, até porque não é esse o objetivo, né, da educação física lá dentro do contexto escolar, de fazer atleta, né? Como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o texto ele não se refere a isto. Vamos lá, letra E. A despreocupação do sujeito com uma formação paralela à esportiva para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Então, despreocupação do sujeito. O texto fala muito que muitos jovens acabam abandonando, né, a escola para que seu projeto de vida, que ele vê dentro do futebol, que ele consiga, né, chegar a essa ascensão que muitos jogadores têm. Então, nós temos aqui a letra E, né? Quem escolheu a letra E acertou. O texto fala sobre isso mesmo, a despreocupação desses jovens, né, de sair da escola para ter uma ascensão na vida esportiva, né? E aí eles não conseguem entender que a vida acadêmica também tem que estar do lado também desse projeto de vida dele de ser esportista, né? Porque caso haja, né, dele não conseguir ter essa ascensão, né, dentro da sua escolha, ele vai ter outros setores na vida que ele vai ser bem sucedido. E mesmo que ele consiga ser um grande jogador, né, esses conhecimentos que ele adquire, né, essas aprendizagens dentro do contexto escolar, também vai ajudar ele aí ao longo da sua vida, dentro da sua profissão. Então, meus caros estudantes, por hoje é só. No nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade sobre o esporte, né, o esporte de invasão, que é o futebol. A gente vai ver ali algumas coisas referentes às práticas corporais voltadas à modalidade esportiva. A gente vai ver questões que caíram no Enem sobre o papel da mulher, né, dentro das modalidades esportivas. Então, nos veremos aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço e bom estudo para vocês.